Amém. Nós queremos saudar a amada igreja com a graça, com a paz e no amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Queremos saudar você que está em sua casa, que o Senhor possa tornar o ambiente da sua família um ambiente propício para que Deus realize milagres, prodígios e maravilhas na sua vida e na sua família. Querido, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Isaías, capítulo 44, Isaías, capítulo 44. Hoje foi um dia muito intenso no Brasil todo. 5.000 e alguns prefeitos foram eleitos, escolhidos, milhares de vereadores foram escolhidos para estarem à frente de suas cidades. E sempre que acontece esses períodos, o coração do povo fica um tanto quanto agitado, um tanto quanto inquieto. Quem vai ser, quem não vai ser, quem estará à frente, quem não estará à frente. Mas nós sabemos que independente de quem é, quem for, quem foi, nós sabemos em quem devemos colocar a nossa confiança e a nossa segurança. E eu queria ler dois trechinhos aqui. Primeiro está em Isaías 44, a partir do verso 21, até o versículo 28, que nos diz assim: Lembra-te destas coisas, ó Jacó, ó Israel, porquanto és meu servo. Eu te formei, tu és meu servo, ó Israel, não me esquecerei de ti. Desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Regozijai-vos, ó céus, porque o Senhor fez isto. Exultai vós, ó profundezas da terra. Retumbai com júbilos, vós montes, vós bosques e todas as suas árvores, porque o Senhor remiu a Jacó e se glorificou em Israel. Assim diz o Senhor que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra, que desfaço os sinais dos profetizadores de mentiras e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios, cujo saber converto em loucuras, que confirmo a palavra de meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros, que digo de Jerusalém, ela será habitada, e das cidades de Judá, elas serão edificadas, e quanto às suas ruínas, eu as levantarei. Que digo às profundezas das águas, seca-te, e eu secarei os teus rios. Que digo de Ciro, ele é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo será fundado. Capítulo 45, versículo 19 em diante, diz assim: Não falei em segredo, nem em lugar algum de trevas da terra. Não disse à descendência de Jacó, buscai-me em vão. Eu, o Senhor, falo a verdade e proclamo o que é direito. Congregai-vos e vinde, chegai-vos todos juntos, vós que escapastes das nações. Nada sabem os que carregam o lenho das suas imagens de escultura e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Declarai e apresentai as vossas razões, que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo anunciou? Porventura,
Não o fiz eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e Salvador não há além de mim. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho, e jurará toda a língua. De mim se dirá: tão somente no Senhor há justiça e força. Até ele virão, e serão envergonhados todos os que se irritarem contra ele. Mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel, e nele se gloriará. Eu queria ler ainda um último versículo, que está lá no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 68, que diz assim, não precisa você abrir, só preste atenção. João 6, 68, diz assim: respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Tu tens as palavras da vida eterna. Para quem iremos? Pai, em nome de Jesus, mais uma vez eu quero te agradecer pelo privilégio, ó Deus, de me reunir com meus irmãos aqui em nossas casas. Ó Deus, e mais uma vez nós queremos clamar, Pai, pela Tua misericórdia. Ó Deus, que venha sobre as nossas vidas. Ó Deus, renove as nossas vidas. Ó Deus, nos encha de esperança, nos encha, ó Deus, de razões, Pai querido, para que possamos caminhar, Pai querido, ó Deus, confiando plenamente no Senhor. Deus, não há nenhum coração aqui nesse lugar, não há nenhuma vida, ó Deus querido, que nos acompanha, ó Deus querido, pelas redes sociais, ó Deus, que não seja conhecida do Senhor. Ó Deus, o Senhor sabe das nossas lutas, sabe das nossas dores, sabe das nossas batalhas. Ó Deus, sabe das expectativas, ó Deus querido, que muitas vezes são geradas em nosso coração, em períodos como esse de eleição. Mas nós queremos declarar aqui, Pai, ó Deus, que Tu és o nosso Deus. Ó Deus, que a nossa confiança está somente no Senhor. E que nós não nos deixaremos enganar, ó Deus querido, por nenhuma outra coisa que não seja, ó Deus, vinda do Senhor. Por isso, toma-nos nas Tuas mãos, Pai, porque tudo que temos não é nosso, é Teu, pertence ao Senhor. Dá-nos a inspiração, dá-nos a direção, fala conosco, Pai querido, e fortalece as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Lá no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 5, diz assim: confie no Senhor de todo o coração, confie no Senhor de todo o coração, e não se apoie na sua própria inteligência. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Eu creio, queridos, que é muito comum, é muito natural, durante a nossa jornada, nós priorizarmos um monte de coisas em nossas vidas, que não necessariamente são projetos de Deus para o nosso coração. Nós vamos escolhendo, nós vamos elegendo coisas, e nós vamos fazendo das coisas que nós elegemos como as mais altas prioridades das nossas vidas, sem perceber que muitas vezes, nessas escolhas que nós fazemos, nós deixamos aquilo que é essencial, aquilo que é importante, aquilo que gera vida, aquilo que traz vida, aquilo que traz cura ao nosso coração. O Evangelho de João, capítulo 6, versículo 68, nós encontramos, o versículo que nós lemos, nós encontramos os discípulos num dilema como esse. Jesus está apertando um pouco o seu discurso, colocando um preço, né, que os discípulos deveriam
pagar para poder seguir Jesus, para poder avançar. E esses discípulos olham para Jesus e falam assim: mestre, está ficando difícil, o discurso está ficando meio duro, eu creio que ninguém vai conseguir acompanhar o Senhor. E Jesus olha para eles e diz assim: vocês também não querem ir? E no mesmo momento em que Jesus confronta os discípulos, eles trazem uma revelação que é do alto. Ele diz: mas Senhor, para onde a gente vai correr? Para onde a gente vai? Para onde nós vamos caminhar? Porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. Só o Senhor tem palavras que verdadeiramente trazem vida ao nosso coração. Trazem vida ao nosso coração. Você já descobriu isso, querido, na sua jornada? Que só o Senhor tem palavras de vida? Quem já descobriu isso, diz amém aí, né? Agora, querido, se você já descobriu, você tem deixado isso guiar a sua vida? Tem deixado com que isso seja a mais profunda verdade na sua existência? Porque senão, querido, a gente vai se batendo, né, na nossa correria, e vai colocando o nosso coração no lugar que não deveria estar. Eu não sei quem vai ser o nosso novo prefeito, não sei quem serão os nossos vereadores, mas eu sei quem é o meu Senhor. E eu sei que nele eu posso confiar. E eu sei que ele é muito maior do que tudo e de que todas as coisas. E olhando esses textos, querido, que nós lemos aqui, eu encontro de Deus alguns desafios para que eu e você possamos permanentemente lidar com as batalhas que a vida propõe do jeito de Deus. A primeira coisa, nós encontramos logo no verso 21 do capítulo 44, quando nós encontramos o profeta trazendo ao nosso coração uma simples e profunda verdade. E ele diz assim: lembra-te destas coisas, ó Jacó, ó Israel, porquanto és meu servo. Eu te formei, tu és meu servo, ó Israel, não me esquecerei de ti. A primeira grande verdade que nós encontramos o profeta trazendo ao nosso coração, querido, é exatamente trazermos à memória a quem nós pertencemos, quem é o Senhor, quem é aquele que verdadeiramente foi capaz de dar a vida do seu Filho em favor de nossas vidas. Quem é? A quem você pertence? Porque se eu e você pertencemos ao Senhor, Ele está dizendo assim, querido, a luta de Israel era grande, Israel tinha deixado o caminho do Senhor, mas Deus não havia se esquecido dela. E no meio da luta que ela está atravessando, o Senhor vem diante desse povo, dizendo assim que Ele estava presente e que jamais havia esquecido do povo. Querido, se o Senhor é teu Senhor, você jamais será esquecido por Ele. Eu vou repetir isso para você dar um glória a Deus. Se você pertence ao Senhor, né, você jamais será esquecido do Senhor. Amém, querido? Fosse eu, já dava um pulo no banco, glorificava a Deus, saía correndo por aí dizendo, glória a Deus, né? Glória a Deus, Ele é Senhor, né? Se ele ainda não é teu Senhor, querido, se a tua vida não pertence ainda a Ele, saiba que o Senhor providenciou o caminho para que você possa ser dele. João 3,16, a palavra diz que Jesus veio para mostrar o caminho de volta para casa. Jesus veio para mostrar o caminho de volta para casa, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No capítulo 1 de João, né, no versículo 11 e 12, ele diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, Ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome.
Ou seja, Deus providenciou todo o meio, todo o caminho, toda a direção, para que eu e você andemos na certeza que nós pertencemos a Ele, que nós somos dele, que nós estamos na presença dele. Se você ainda não tem essa certeza, querido, abra o teu coração hoje e diga assim: eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero entregar o meu coração para Jesus. Eu quero entregar minha família para o Senhor. Eu quero entregar o meu negócio para o Senhor. Eu quero entregar tudo. Eu quero ter a certeza de que tudo é do Senhor. Tudo é do Senhor. É bom ser lembrado por alguém, querido? É bom, não é? Sempre é bom. E Deus está dizendo aqui que se nós somos dele, Ele jamais se esquece de nós. Às vezes a gente tem a sensação de que está esquecido. É ou não? Às vezes a gente tem essa sensação. Parece que Deus esqueceu. Mas Ele não esqueceu, querido. Ele não esqueceu. Ele sabe quem eu sou, conhece a minha identidade, sabe meu endereço, sabe o número dos meus documentos. Ele conhece detalhes da minha vida que nem eu conheço. Ele me conhece muito melhor do que eu mesmo me conheço. E eu jamais estarei no esquecimento. A segunda grande verdade que ele traz aqui como lembrete para as nossas vidas está no versículo 22. Ele diz assim: desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Eu te remi. Desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. É interessante, queridos, que às vezes nós nos tornamos vítimas de nós mesmos. Não? A gente passa por muitas lutas, por muitas tribulações, por muitas dificuldades na vida, e a gente vai armazenando em nosso coração um monte de coisas que, na verdade, roubam de nós aquilo que Deus tem como propósito de vida para nós. Alguém já ficou amargurado alguma vez na vida? Não precisa se manifestar, né? Só dá um sorriso aí para eu saber, né? Com certeza. Mas quanto dessa amargura ainda está dentro do seu coração, querido? O quanto ela ainda corrói você? E se ela está presente, querido, o quanto ela te impede de viver aquilo que é propósito de Deus, aquilo que é a vontade de Deus. Eu sou apaixonado pelo livro de Hebreus, e é interessante que no capítulo 1 de Hebreus, no versículo 3, né, Deus está fazendo algumas declarações, Jesus está fazendo algumas declarações através desse texto, falando que é Ele que sustenta, que Ele é a expressão exata de Deus, que olhando para Ele a gente vê o Senhor. Mas no versículo 3, ele diz assim: depois de ter feito a purificação dos nossos pecados, depois de ter resolvido um problema que por nós mesmos, pela nossa força, pela nossa capacidade, nós jamais seríamos capazes de resolver, depois de ter feito a purificação dos nossos pecados, Ele se manifestou de uma forma extraordinária. Ou seja, eu não preciso mais, você não precisa mais, nós não precisamos mais ser escravos de nenhum tipo de pecado. Aqueles que vêm de fora, aqueles que são gerados dentro de nós, aqueles que se manifestam em nosso meio, nós fomos libertos por meio do sacrifício de Cristo Jesus. O sangue foi derramado para que eu e você pudéssemos estar livres. Lá em Colossenses 2,
versículos 13 a 15, diz assim: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O escrito de dívida, a condenação que pesava sobre nós, ela foi cravada na cruz, para que eu e você pudéssemos caminhar em liberdade. 1 João 1, 7, 9, diz assim: se porém andarmos na luz como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isaías está lembrando aqui, querido, o povo de Israel está trazendo à minha memória e à sua memória que Deus lá na cruz, através de seu Filho, rompeu com toda transgressão. Ele diz: desfiz, quebrei toda transgressão, para que o meu povo pudesse caminhar segundo o meu coração. Agora, queridos, se a transgressão foi desfeita, se aquilo que produzia morte foi quebrado, o meu e o teu desafio é nos posicionarmos para andar na luz, para andar na luz, para andar de acordo com aquilo que Deus deseja. Talvez você diga assim: mas pastor, o que é andar na luz? Se a gente olhar os textos que acabamos de ler em 1 João, a gente vai descobrir que andar na luz tem um reflexo imediato nos relacionamentos. Muda o relacionamento, muda a sua maneira de se relacionar com as pessoas, muda a sua maneira de ver as pessoas, muda a sua maneira de interagir com as pessoas. Esse é o reflexo de que a transgressão está quebrada. Porque a transgressão, na verdade, dificulta o relacionamento. Mas aquilo que Deus fez facilita o relacionamento. Move céus e terra para que a gente possa desfrutar daquilo que é do coração de Deus. Vai ter perdão, vai ter visão correta a respeito da gente mesmo, e vai ter um relacionamento cheio de humildade segundo o coração de Deus. Querido, você é do Senhor? Eu vou perguntar de novo: você é do Senhor? Quem é do Senhor, levanta a mão bem alta e diga assim: oh glória, né? Em nome de Jesus. Se você é do Senhor, querido, toda transgressão já foi desfeita. Toda transgressão já foi desfeita. O diabo vai tentar armar de todo jeito, mas ela já foi desfeita, em nome de Jesus. Terceiro, toda autoridade e poder são do Senhor. Diga assim comigo: toda autoridade e poder pertencem ao Senhor. Câmbio. O versículo 24 diz assim: assim diz o Senhor que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas.
que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra. Está te empurrando lá para o início de tudo. Que desfaço os sinais dos profetizadores de mentiras e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios, cujo saber converto em loucuras, que confirmo a palavra de meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros, que digo de Jerusalém, ela será habitada, e das cidades de Judá, elas serão edificadas, e quanto às suas ruínas, eu as levantarei. Que digo de Ciro, ele é meu pastor, e cumprirá tudo que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo será fundada. Eu sou o Senhor, que fiz todas as coisas. Querido, olha lá no início da criação. De quem Deus precisou de ajuda para construir as coisas? Ele está dizendo, eu fiz, sozinho. Claro que nós sabemos que o Filho estava lá, que o Espírito Santo estava lá. Uma palavra de Deus, um toque de Deus, foi dando forma para todas as coisas. Foi dando direção para todas as coisas. Querido, o Deus que é meu Senhor, o Deus que desfaz toda transgressão, que desfez toda transgressão, é o Deus que tem todo o poder e autoridade nos céus e na terra. É Deus que tem todo o poder e autoridade nos céus e na terra. Fiz todas as coisas, desfaço os sinais dos profetizadores de mentira, confirmo a palavra daqueles que são meus e andam conforme a minha direção, que transformo os lugares assolados. Lugar assolado é a especialidade de Deus, querido, né? Se você está no meio de um lugar assolado, difícil, entenda que esse lugar é especialidade de Deus, e ele pode ser o lugar do grande milagre de Deus, em nome de Jesus. Eu já vi muitos lugares assolados serem transformados por Deus, né? Hoje pela manhã eu compartilhei uma palavra, amanhã estará à sua disposição. Nós não estamos transmitindo o culto da manhã online, mas nós temos disponibilizado a mensagem. E eu falei sobre promessas, preparando-se para receber as promessas. Não há nenhuma promessa de Deus, querido, que não exija de mim uma preparação para desfrutar dela, para viver a promessa. O nosso Deus, querido, é um Deus que é especialista em lugares assolados. A terra, quando Jesus veio, estava no caos, vivendo o caos. Jesus foi enviado no meio do caos para poder trazer esperança para a terra, para trazer a possibilidade de uma nova vida. E é interessante que no versículo 28 ele diz assim, que até aquele que não o conhece é transformado por ele num instrumento para servi-lo, né? Quem era Ciro? Não era da linhagem de Israel, não era convertido. Quando Deus quer, querido, Ele usa o que Ele quer, quem Ele quer, como Ele quer, do jeito que Ele quer, para poder manifestar a sua glória e o seu trabalho, para que a sua vontade se estabeleça na face da terra. E se você ler o capítulo 45, começa dizendo para Ciro que Deus iria adiante dele e abriria todas as portas para que todo o propósito de Deus fosse estabelecido pela vida, através da vida desse homem. Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra, e Ele me quer e quer você rendido aos pés dele. Amém, querido? E a última coisa, querido, que eu queria compartilhar com você, é que a gente precisa dizer, clamar para Deus, trazer um avivamento aqui na nossa memória.
e a gente voltar para Deus com toda a intensidade do nosso coração. Você já viu que a gente é um povo de memória muito curta? A gente é muito curto de memória. A gente passa por livramentos de Deus, Deus intervém na nossa história de uma forma milagrosa e poderosa, e na primeira batalha que vem a gente esquece tudo que Deus fez. A gente esquece daquilo que Deus fez. E se a gente olhar o capítulo 45, a partir do verso 19, Deus está trazendo exatamente esse desafio, Deus está ministrando o nosso coração, para que a gente possa ter a nossa mente renovada nele. Renovada nele. Ele diz assim: querido, não tem segredo em mim. Versículo 19: não falei em segredo, nem em lugar algum de trevas na terra, não disse à descendência de Jacó, buscai-me em vão. Eu, o Senhor, falo a verdade e proclamo o que é direito. Querido, tudo que Deus tem, tudo que Deus fala, tudo que Deus revelou, está na sua palavra. Tudo que Ele tem para mim, tudo que Ele tem para nós, tudo que Ele tem para as nossas vidas, nós encontramos resposta de Deus na sua escritura, na sua palavra. Não tem mistério. O mistério que estava oculto, diz a palavra, ele foi revelado em Cristo Jesus. Nele estão reveladas todas as coisas. Em Cristo está tudo revelado. Por isso ele diz assim: Cristo em vós, a esperança da glória. A gente precisa trazer isso à memória, querido. Avivar a nossa memória, para que a gente possa, na hora da luta, correr para o lugar certo. Correr para o lugar certo. Porque a nossa mente, o nosso coração fica oferecendo solução o tempo inteiro. Não é assim? Provérbios 16 diz isso, que do coração do homem saem muitos planos, e é um plano atrás do outro. Se você não responder o primeiro plano que surgiu na cabeça, a cabeça já põe mais um, e mais um, e mais um, e mais um. Mas ele diz assim: a resposta que eu preciso, a resposta que você precisa, ela vem do Senhor. Ela vem do Senhor. Ele diz assim: tudo que eu tenho, querido, está revelado. Você crê que tudo que você precisa vem dele, querido? É interessante, lá no livro de Ageu, conta uma história muito interessante. O povo está saindo de um período de cativeiro, está voltando para a terra, cheio de planos, cheio de sonhos, cheio de desafios, cheio de desejo de reconstruir a vida. E a palavra diz que eles chegam e cada um começa a construir o seu projeto. Queriam construir as suas casas. E eles gastaram praticamente 16 anos tentando construir as suas casas. E Deus vem e fala assim: queridos, para um pouco, dá uma examinada. Vocês têm corrido muito, têm plantado muito. Aquele que recebe salário, recebe e põe como se estivesse colocando num saco furado. A coisa não anda, a coisa não vai. E Deus fala assim: considera o seu caminho, para pensar. Você está tão preocupado com as suas coisas e a minha casa está em ruína. E aí Deus vai tratando o coração do povo, para que a prioridade fosse ajustada. Depois que a prioridade foi ajustada, o capítulo 2 começa dizendo que a glória daquela segunda casa seria infinitamente maior e melhor do que a da primeira casa. Querido, às vezes a gente está tão preocupado com as nossas coisas, que a gente não se envolve com as coisas de Deus como deveria se envolver. Deus está dizendo assim: querido, aviva a tua memória. Tudo que eu e você precisamos vem de Deus, vem do coração de Deus. Eu tenho revelado para você. E ele diz no 20: venham a mim. 45, 20.
Vinde, cheguem todos juntos, venham à minha presença, elimina as outras coisas e me busquem de todo o coração. Versículo 21, ele diz: falem comigo sobre as suas aflições. Falem comigo, converse comigo sobre. Versículo 22, ele diz: olhem para mim e sejam salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro como eu. Diante de mim, versículo 23, todo joelho se dobrará, palavra que o apóstolo Paulo confirma lá em Filipenses. Todo joelho se dobrará e toda língua reconhecerá. Voltem o coração, tão somente no Senhor, versículo 24, há justiça e força. Tão somente no Senhor há justiça e força. Volta-te para mim, diz o Senhor. Querido, você é do Senhor. Segundo, querido, você já permitiu que Deus rompa ou esteja rompendo permanentemente toda a cadeia de transgressão. Nosso coração é inclinado. Nosso coração é inclinado para as coisas que não são de Deus. Você reconhece, querido, que toda autoridade e poder pertencem ao Senhor. Reconhece, querido? E precisa de um avivamento na sua memória, para que a gente seja rápido nas nossas ações, né? É interessante como a gente é rápido nas nossas ações para as coisas do mundo, né? O diabo é ardiloso demais. Eu falo assim que a gente já, até hoje de manhã eu contei uns testemunhos aqui, mas às vezes você está atravessando uma luta gigante aí. Eu vou falar de algo aqui que é hipotético, aqui na nossa nação não acontece isso, mas de vez em quando um ou outro aparece com uma dificuldade financeira, né? E aí você está lidando com aquela dificuldade financeira, você está andando na rua preocupado, né? Na altura dos seus olhos, nos postes que é proibido colocar cartazes, né? Tem lá o telefone de um agiota, né? Bem na altura do seu olho, e aquele cartaz cheio de facilidade: venha, venha, venha. E aquilo é atrativo, porque você está sufocado e parece de Deus, porque na hora que você está pensando aquilo, parece resposta de Deus. Verdade ou não? Né? O diabo é ardiloso, e de repente a gente corre para aquilo, para as armadilhas que ele propõe para nós. Mas a palavra quer renovar nossa memória, querido, para que a gente seja rápido em correr para ele, em correr na direção dele, em correr naquilo que ele propõe para nós, né? Quarta-feira tem reunião de oração. Corra para cá, vamos orar, vamos fazer propósito com Deus, vamos buscar a direção de Deus, né? Domingo, 5:30 da tarde, a gente está aqui orando, vem buscar a presença do Senhor. Levanta de madrugada para orar, corre, né? Você já perdeu o sono por causa das lutas? Eu também já. Então diga assim: Deus, eu quero perder o sono para estar na tua presença, eu quero buscar a tua presença, eu quero me render diante do Senhor. E eu tenho certeza, querido, que Deus vai encher a tua vida de um jeito tão poderoso, e você vai começar a viver e experimentar milagres que Deus propõe na sua vida, que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, em nome de Jesus. A minha confiança não está em quem vai ser o meu prefeito, a minha confiança não está em quem vai ser meu vereador, a minha confiança está naquele que um dia me amou tanto, a ponto de dar seu único filho em favor da minha vida. Deus pode fazer, independente de quem for eleito,
seja um homem de Deus ou não, o meu compromisso de orar por ele não vai cessar. A palavra de Deus diz que eu preciso orar por ele, que eu preciso orar pelas autoridades, interceder pelas autoridades. Não é a fé que ele professa que vai diminuir a minha responsabilidade ou o meu compromisso. E Deus pode fazer de quem quer que ele seja, se o povo dele se dobrar diante do Senhor, Deus pode fazer o que ele quer com quem quer que esteja à frente do poder. Pertence ao Senhor e de Jesus. Amém, querido? Eu queria que você ficasse em pé. Uma vez eu li uma palavra do pastor Messias Anacleto Rosa, um homem de Deus, conhecido bastante nessa região do norte, pastor durante uma existência toda na igreja presbiteriana em Londrina. E ele escreveu algo dizendo assim: Jesus é a fonte que mata a nossa sede, a luz que afugenta as nossas trevas, o pão da vida que mata a nossa fome, a paz que aquieta o nosso coração. Ele é o amigo que leva o nosso fardo pesado, o caminho que nos leva ao Pai, a verdade que nos liberta do erro, a vida que nos livra da morte. Ele é o Salvador que nos salva eternamente, é a alegria que nos tira da fossa. Ele transborda o nosso cálice e nos leva às águas de descanso. Ele nos toma pela mão e nos ajuda no caminho. Ele entra em nossa casa e faz tudo de novo. Ele é o lírio dos vales, o príncipe da paz, o maravilhoso conselheiro. Ele é a estrela da manhã. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Será para sempre. Ele é Jesus. Ele é Jesus. Querido, em nome de Jesus, eu queria que você se colocasse diante do Senhor. Às vezes, no meio das batalhas, o inimigo lança umas setas e faz a gente pensar que a gente foi esquecido. Não importa, querido, o caminho que você tem andado, Jesus nunca esqueceu de você, querido. E hoje Ele te chama para trazer o seu coração que você é dele por meio de Jesus Cristo. Você pertence para Ele, querido. Você pertence para Ele. Ele fez uma obra redentora. Se você não tem certeza, você pode dizer isso para o Senhor hoje: Deus, eu quero ter essa certeza. Porque Jesus foi dado, querido, para que você não tenha dúvida de que você pertence a Ele. Ele veio para os seus. E Ele diz assim que muitos não o receberam, mas a todos quantos o receberam, Ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Ele desfez lá na cruz toda a transgressão. E esse sacrifício, querido, continua ainda valendo. Porque quando nós erramos, a palavra diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele não me chamou para ficar enrolado num emaranhado de sentimentos que não são deles, de posturas que não são deles, de atitudes que não são deles. Ele veio para que eu fosse completamente livre na presença dele. O escrito de dívida que pesava sobre nós está cravado na cruz. Querido, toda a autoridade pertence a Ele. Pertence a Ele. Toda a autoridade pertence ao Senhor.
toda autoridade e poder. O inimigo tenta destruir as nossas vidas, querido. Mas o inimigo foi vencido na cruz. E Deus me deu e te deu a autoridade para pisar na cabeça da serpente. E Ele pode usar quem Ele quiser, do jeito que Ele quiser, para poder abençoar a minha, as suas, nossas vidas. Se você precisa de um renovo espiritual, querido, que te faça correr para Ele, diga para o Senhor nessa noite. Diga: Deus, aviva minha memória, aviva minha memória, renova minha mente, renova o meu coração, para que eu pare de correr para o lugar errado e possa correr para a Tua direção, reconhecendo que o Senhor tem o que eu preciso. Deus não falou em segredo. Deus não falou em segredo. Jesus tomou o meu lugar, o teu lugar, para que nós pudéssemos ter vida e ter vida em abundância. Querido, eu queria que você aí onde você está, você pudesse, se for possível, se ajoelhar aí onde você está. Se Deus tem falado contigo e você quer dizer: Deus, eu coloco expectativas em tantas coisas, mas eu quero colocar minha expectativa no Senhor hoje. Às vezes a gente coloca a expectativa em pessoas, mas coloque a sua expectativa na pessoa do Espírito Santo, querido. Coloque a sua expectativa naquele que pode curar, naquele que pode abrir portas, naquele que pode abrir o céu se for necessário, para que você seja abençoado. Deixa o Espírito de Deus encher teu coração. Diga: Deus, o Senhor conhece a minha luta, o Senhor conhece a minha dor, a fragilidade do meu coração. Mas apesar da minha luta, apesar da minha tribulação, apesar da minha dor, eu quero ser um homem guiado pelo Teu Espírito, uma mulher dirigida pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se as portas parecem estar fechadas, querido, diga para o Senhor: Deus, eu quero entregar diante do Senhor, porque só o Senhor tem o poder de abrir as portas, de abrir as portas. Eu preciso que o Senhor traga ao meu coração a luz, o entendimento, o discernimento, para que eu possa avançar no poder do nome de Jesus. Pai, aqui estamos nós como igreja do Senhor. Deus, nós confessamos que esse é um dia de muita expectativa em nossa nação, Pai. Ó Deus, muitas vidas, ó Deus querido, que colocaram toda a confiança nas eleições. Ó Deus, muitos se frustrarão. Deus, mas nós não queremos colocar a nossa confiança em homens, nem em estruturas. Nós queremos colocar a nossa confiança no Senhor, renovar a nossa vida, Pai, na Tua presença. Ó Deus querido, porque sabemos que é do Senhor que vem, ó Deus, a vida é do Senhor que vem, ó Deus querido, todas as coisas, como diz Teu servo Davi em 1 Crônicas,
29, ó Deus querido, quando declara que do Senhor, ó Deus querido, vem, ó Deus querido, riquezas, do Senhor vem a força, do Senhor vem o poder, do Senhor vem a autoridade, do Senhor vem a provisão, do Senhor vem tudo que nós precisamos. Pai, nós queremos colocar o nosso coração diante do Senhor. Queremos te pedir perdão, Pai querido, quando nós, ó Deus querido, colocamos a confiança nas coisas que criamos e esquecemos que nós somos, ó Deus, criados pelo Senhor. Ó Deus, por isso nós colocamos diante do Senhor todas as coisas. Vem Espírito Santo sobre nós. Ó Deus, que assim como o Senhor agiu no meio da luta, ó Deus, que Israel estava vivendo, ó Deus, no meio da crise que Israel estava vivendo, ó Deus querido, financeira, moral, espiritual, o Senhor se manifestou de uma forma poderosa, ó Deus querido, e o Senhor declarou, ó Deus querido, que aquela cidade que estava, ó Deus, afundada, ó Deus querido, o Senhor a levantaria e ela seria de novo habitada, Pai querido. Ó Deus querido, traz esse entendimento para nós, querido. Talvez alguns estejam aqui, ó Deus querido, vivendo na sua casa um estado de assolação, no seu trabalho um estado, ó Deus, de assolação, ó Deus, mas libera uma palavra, Pai querido, ó Deus, declarando que essa casa, que esse trabalho, Pai querido, ó Deus, jamais será assolado novamente, Pai, porque o Senhor colocará a tua mão. Deus, em nome de Jesus, Pai, torna-nos homens e mulheres cheios do teu Espírito, ó Deus querido, para que possamos na nossa luta, Pai, correr para o Senhor. Se tivermos que perder o sono, Pai, que seja para buscar a tua face. Ó Deus querido, se tivermos, Pai querido, ó Deus, que correr atrás de coisas, que seja do Senhor, Pai. Ó Deus, no poder do teu nome, Jesus, eu quero te agradecer por essa presença do Senhor aqui nesse lugar, por cada vida, cada irmão. Quero consagrar nossa cidade, Pai, aquele que, ó Deus querido, ó Deus, será eleito em nossa cidade, os vereadores que serão eleitos, Pai. Ó Deus querido, que o Senhor esteja com tua mão poderosa sobre eles, ó Deus querido, e que independente, Pai querido, ó Deus, da fé que professam, ó Deus querido, que a tua igreja se levante, ó Deus querido, na oração, em obediência à tua palavra, e mantenha esses homens e mulheres, ó Deus, no teu altar, como diz a tua palavra, para que o Senhor esteja no governo de todas as coisas. Pai, nós oramos, nós clamamos, nós pedimos a tua misericórdia sobre cada vida, Pai. Continua falando conosco, Pai, que ao sairmos desse lugar, o Senhor possa derramar vida, ó Deus querido, abundante em nosso coração, em nome de Jesus. Amém.